Neste problema vamos estudar o escoamento de um fluido viscoso, incompressível, que se desloca no interior de um cilindro de raio A, comprimento L. O fluxo é estacionário e laminar, o que significa que, no caso do escoamento de um cilindro, que as partículas do fluido se movem ao longo de linhas retas paralelas. Nas extremidades do tubo estão estabelecidas as pressões P1 e P2 e pede-se para determinar a quantidade de fluido que atravessa a secção capilar do tubo cilíndrico por unidade de tempo. Evidentemente que se não houvesse viscosidade, seria de esperar um escoamento como o que aqui está representado, em que o campo das velocidades era um campo de vetores constantes, independentemente da posição e da secção do cilindro, a velocidade teria sempre o mesmo valor. Mas a situação é diferente, há viscosidade. Havendo viscosidade, o perfil das velocidades deve ser de qualquer coisa do género que aqui está representado, ou seja, uma velocidade maior no centro do cilindro e uma velocidade nula precisamente junto às paredes do cilindro. O escoamento laminar está representado aqui nesta figura, as pressões P1 e P2 nos extremos deste troço do tubo, e a única dependência que deve existir na velocidade não deve ser em Z, se este for designado o eixo dos Zs, pois o campo de velocidades aqui nesta secção deve ser o mesmo que o campo de velocidades nesta outra secção. Portanto, não deve haver dependência de V com Z. Também não se espera que haja dependência angular. Se nós tivermos aqui o eixo dos Y e do X, se esta for a secção circular do tubo, esta é a coordenada polar R e este é o ângulo φ, pois não se espera que V possa depender de φ, mas já se espera que V dependa de R, ou seja, V deve depender da distância que vai desde o eixo do cilindro até ao ponto onde queremos obter a velocidade do fluido. Isto quer dizer que o campo de velocidades só deve ter componente segundo o eixo dos Zs. Portanto, deve ser uma função deste tipo e a dependência de Vz só pode ser uma dependência na coordenada R. Esta é então a hipótese que nós vamos considerar e vamos começar por obter o campo de velocidades. Para isso, vamos usar a equação de Navier-Stokes, que aqui está escrita com mais generalidade, com eta, coeficiente de viscosidade, o Xi, o segundo coeficiente de viscosidade, ρ, a densidade do fluido, e V é a sua velocidade, P, a pressão. Portanto, temos aqui o gradiente de pressão, e é esta a equação que vamos então estudar para obter esta função V de R. A equação de Navier-Stokes está aqui novamente escrita e a velocidade é então uma função vetorial que só tem componente segundo o eixo dos Zs e esta apenas depende da coordenada cilíndrica ou polar R. Para simplificarmos a notação, vamos designar o Vz simplesmente por V. E, portanto, o que queremos é determinar o V de R e ficamos a saber que o V de R é então dado por V vezes K. Represento novamente aqui o cilindro. A é o seu raio, L é o seu comprimento, P1 e P2 são as pressões nos dois extremos do tubo e, naturalmente, devemos esperar que a função V de R seja qualquer coisa assim, ou seja, máxima para R igual a zero, no eixo do cilindro, e deve ser nula quando R igual a A. Portanto, vamos impor que V de A deve ser zero, vamos impor esta condição de fronteira. Se agora considerarmos coordenadas cilíndricas, a divergência de V, uma vez que V é um vetor que só tem componente segundo o eixo dos Zs,
é dado por dV dz, ou seja, é zero. Significa que este termo é zero. Vamos ver os outros termos. Claro que não vamos considerar que não há forças com origem no volume por unidade de massa, ou seja, vamos considerar que este F também é zero, portanto este termo também não existe, e agora vamos ainda calcular estes outros termos. O V calar nabla, em coordenadas polares, uma vez que V só tem componente segundo o eixo dos Ds, também o nabla se reduz a D dz. Ora, quando este operador está aplicado no vetor V, uma vez que o vetor V não depende de Z, imediatamente este termo dá zero. O que significa que este termo aqui vai também ser zero. E uma vez que estamos em regime estacionário, também não pode acontecer que o V dependa do tempo. Se houvesse uma dependência de V em T, o regime já não seria estacionário. Claro que o V não é um campo vetorial uniforme, mas em cada ponto o V é constante. O que significa que também este termo é zero, pelo que podemos escrever a equação de Navier-Stokes simplesmente na forma nabla P, gradiente da pressão, é igual a eta, coeficiente de viscosidade, nabla 2, V, e é esta a equação que vamos explorar de seguida. Esta é a equação que acabamos de obter. Aqui está novamente o tubo representado. Para haver escoamento segundo a direção Z, naturalmente que o P1 tem que ser maior do que o P2, o que significa que podemos escrever para delta P aproximadamente a expressão P2 menos P1 a dividir por L, a diferença de pressão a dividir pelo comprimento do tubo, vezes o versor K, ou ainda, se introduzirmos um ΔP que é igual a P1 menos P2, podemos escrever para gradiente de P menos ΔP a dividir por L vezes K. E temos encontrado o primeiro termo desta expressão. Quanto ao segundo termo, recordamos que o V, o vetor, só tem terceira componente e esta apenas depende de R. Ora, isso significa que o Laplaciano de V de R se reduz apenas àquelas derivadas que têm a ver com a coordenada R. O Laplaciano de V de R, em coordenadas cilíndricas, reduz-se a 1 sobre R, d de R, vezes R, e agora dV dr, já que todos os outros termos de Laplaciano, que envolvem derivadas em ordem a Z, envolvem derivadas em ordem a φ, esses termos dão simplesmente zero para uma função escalar V de R que só dependa da coordenada cilíndrica R. Esta equação de cima pode então escrever-se numa forma escalar do seguinte modo: 1 sobre R, ddr, R, dV, dr, é igual a menos ΔP a dividir por L. Passando agora o R para o outro lado, podemos fazer uma primeira integração e ficamos com R dV dr igual a menos ΔP sobre L, que está então a multiplicar por R. A primitiva de R é R ao quadrado a dividir por 2, mais uma constante que eu vou designar por constante A1. Passamos agora o R para o outro lado e ficamos com dV dr igual a menos ΔP sobre L, e agora R sobre 2 mais A1, cujo valor ainda não sabemos, a dividir por R. Podemos fazer uma nova integração e então obtemos V de R igual a
A primitiva deste termo é logaritmo de R, logaritmo de R, e a primitiva deste termo é menos ΔP sobre L vezes R ao quadrado sobre 4. Esqueci-me aqui deste eta, que devia aqui aparecer, ou seja, tem que aparecer aqui, tem de estar aqui, tem também de estar aqui. Além disso, ainda falta uma constante A2 nesta integração V de R. Ora, nós queremos que o V de zero seja uma quantidade finita. Para V de zero ser uma quantidade finita, aqui o logaritmo de zero é um termo que não pode existir, porque o logaritmo de zero é menos infinito. Então, a única maneira de evitar ter um termo com logaritmo de zero é impor que A1 seja igual a zero. Da mesma maneira, se nós quisermos que o V de A seja zero, isso vai impor o valor para A2. Daqui se retira que A2 é igual a ΔP sobre 4L eta vezes A ao quadrado. Portanto, desta forma fica garantido que o V de A seja igual a zero. Temos então, para V de R, a expressão ΔP sobre 4 eta L a multiplicar por A ao quadrado menos R ao quadrado. Efetivamente, para R igual a zero, temos um valor máximo para esta função. Para R igual a A, temos o valor zero e o perfil radial das velocidades é então assim. V em função de R é uma função que é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Aqui temos o valor V máximo. O V máximo corresponde a ΔP vezes A ao quadrado a dividir por 4 eta L, e aqui temos o valor zero. Este é então o valor V máximo. Queremos ainda calcular o fluxo através de uma secção do tubo cilíndrico, ou seja, queremos calcular o caudal volumétrico, que mais não é então do que o fluxo de V. Naturalmente que o fluxo de V tem de ser feito integrando, é uma integração que não é simplesmente uma área A, como esta que aqui está, vezes uma velocidade, porque a velocidade não é constante, e isto significa que vamos ter que fazer este integral para uma secção circular do tubo que é cilíndrico, notando que o dA é então dado por RdR dφ vezes k em coordenadas cilíndricas, porque o dA é uma área vezes um vetor unitário perpendicular a essa área, e essa direção é a direção do eixo dos Ds, o que significa que este integral fica simplesmente V de R vezes R dR dφ integrado então nas variáveis R e φ. A integração em φ é imediata, dá 2π, e então podemos escrever ΔP sobre 4 eta L vezes 2π, e agora integral entre 0 e A de A ao quadrado menos R ao quadrado, multiplicar por R vezes dr, e este integral pode ainda escrever-se, este 2 corta com este, fica aqui 2, então ficamos com ΔP vezes π a dividir por 2 eta L. A primitiva de R é R ao quadrado sobre 2, portanto ficamos com A à quarta sobre 2, menos a primitiva de R ao cubo é R à quarta sobre 4, então ficamos com A à quarta a dividir por 4. Concluímos que QV é igual a ΔP vezes π A à quarta a dividir por 8 eta
L, e esta é uma equação que já tinha sido obtida por via experimental, uma equação empírica, e que é conhecida por equação de Poiseuille. O QV é um caudal volumétrico, já que ele é expresso em unidades no sistema internacional, metro cúbico por segundo. Mas podemos querer exprimir este caudal em quilogramas por segundo, e nesse caso devemos multiplicar o caudal volumétrico por ρ, e nesse caso vamos multiplicar metro cúbico por segundo por quilograma a dividir por metro cúbico, ou seja, ficamos com o caudal expresso em quilograma por segundo. Naturalmente, olhando para a expressão de cima, este caudal expresso nestas unidades é simplesmente dado por esta expressão. Está assim encontrado o que pretendíamos, ou seja, a quantidade de fluido que atravessa a secção do capilar por unidade de tempo. Fizemos-lo exprimindo o caudal em metro cúbico por segundo, o chamado caudal volumétrico, ou então em quilograma por segundo, em que é a expressão anterior a multiplicar pela densidade ρ.